Feliz sábado! Estamos começando mais um culto sabático da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, aqui pelo Conectados com Deus. Sejam bem-vindos para juntos adorarmos o nosso Criador e também aprendermos da sua palavra. Vamos iniciar a nossa programação louvando o nosso Deus. Vamos cantar junto com a equipe de louvor. Divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso. Majestoso sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Eis as fontes cristalinas, de águas vivas a jorrar, nelas podem vir teus filhos, sua sede saciar. Viverão pra sempre ali. Oh, que paz, que alegria há de ser Sião em ti. A luz dos céus tem afável e celeste paz, dom gracioso só de Deus, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus, esperança, vida e salvação, há de ter
Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Mestre divino, verdade e vida, o Salvador, o grande e bom pastor, rocha eterna, Rei das nações, Ele é digno de honra, glória e adoração, Cordeiro Santo, Senhor Jesus. Há tais santos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Sempre os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. Harpas sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Rei e Salvador. Aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, jamais irão compreender tão grande salvação. Mesmo eu não sendo um anjo lá no céu, hei de cantar. Vou unir-me ao grande coro dos remidos do Senhor. Louvarei meu Salvador, que sobre a cruz por mim morreu, e pagou as minhas culpas e libertação me deu. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, jamais irão compreender tão grande salvação. Esse canto de vitória, assim os anjos ouvirão. É qual voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espanto e admiração, ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, jamais irão compreender tão grande salvação. Em nome de Jesus, nós damos abertura à Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Seja bem-vindo, vamos estudar a Palavra de Deus juntos. Ao longo da semana já estivemos considerando as lições da Escola Sabatina. A lição das crianças, a lição dos adolescentes, a lição dos adultos, enfim, conforme a sua faixa etária. Agora nós temos o privilégio de acompanhar uma síntese desses ensinamentos, dessas lições que Deus tem nos dado. Porém, antes de nós passarmos ao estudo da lição, quero te convidar para que juntos nós nos apresentemos diante de Deus em oração. Vamos pedir a sua bênção sobre esta escola sabatina. Oremos.
Pai bondoso que habitas nos céus, estamos de joelhos dobrados diante da sua presença para te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de, junto com os nossos irmãos, podermos render a ti esse culto. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por este tempo que o Senhor tem nos dado com saúde, com vida, com momentos onde podemos considerar a sua palavra e a mesma alimentar a nossa alma. Te pedimos que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, estejas conosco agora que estaremos considerando a sua palavra. Envie teu Santo Espírito para falar aos nossos corações e também para que, à medida que estudemos estas lições, nós possamos aprender e também praticar esses ensinamentos. Perdoa os nossos pecados, sejas com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos, na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Deus seja louvado pela oferta que você dedicou a Ele. Saiba que essa oferta não é apenas uma manifestação de gratidão sua para com Deus, em vista de tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Mas estas ofertas direcionadas ao Ministério Conectados com Deus têm possibilitado que dia após dia possamos levar a mensagem de Deus, a mensagem de salvação a milhares de pessoas. Isso mesmo, todos os dias milhares de pessoas são alcançadas através de mensagens de pregações proféticas, evangelísticas, através de louvores, através de estudo das lições da escola sabatina, através de conteúdos de saúde infantil e muitos outros conteúdos produzidos aqui pelo Conectados com Deus. Portanto, querido irmão, querida irmã, Deus seja louvado pela sua oferta e da parte do Ministério Conectados com Deus também o nosso muito obrigado. Quero desejar um bom dia e um feliz sábado para todos os nossos queridos irmãos de todo o Brasil. E quero compartilhar com os irmãos o que está escrito no livro de João, no capítulo 4 e o versículo 36. O capítulo 4 de João é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia quando nós pensamos em trabalho missionário. Este capítulo, todos sabem que ele trata aqui daquele trabalho maravilhoso que Jesus fez com a mulher de Samaria. Mas, especialmente no versículo 36 do capítulo 4 de João, nós encontramos algo aqui maravilhoso, que todos nós precisamos pensar, levar isso aqui em consideração, principalmente quando nós pensamos em um campo difícil de ser trabalhado, um campo difícil de se ganhar almas, como é a realidade que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará ou esfriariam. E hoje nós estamos vivendo num momento que o amor das pessoas tem esfriado. E há uma grande dificuldade para chegar até o coração das pessoas. Então, num momento como esse, nos faz muito bem recordar as palavras de Jesus em João capítulo 4, o verso 36. Lembrando aos irmãos que após
Jesus ele ter feito aqui um trabalho missionário e que ele conseguiu um sucesso maravilhoso nesse trabalho missionário com aquela mulher ali junto ao poço, a mulher de Samaria. Então, ao terminar o seu trabalho, os discípulos agora voltam da cidade que eles tinham ido para comprar mantimentos, alimentos. E ao chegarem ali, eles tiveram uma pequena conversa com Jesus. Mas em seguida Jesus olhou para eles e Jesus agora disse essas palavras: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e veide os campos, pois já estão branqueando para a ceifa. Queridos irmãos, quero dizer aos irmãos que a ideia dos discípulos era que aquele campo ali era um campo muito difícil de ser trabalhado. Era um campo que não era propício para a semeadura, vamos colocar assim. Porque ali era um reduto dos samaritanos. E os discípulos eles não iam escolher aquele campo como um campo promissor. Mas Jesus se dirigiu àquele local para salvar, a princípio, uma única alma. E ele teve um sucesso maravilhoso, como todos vocês conhecem a história. Então agora ele dá essa lição, esse ensinamento para os seus discípulos. E ele deixa para mim e para todos vós este ensinamento hoje, nesse momento. Talvez você está aí na sua igreja, no seu local, e você pode pensar, não, irmão, mas aqui na minha igreja, na minha rua, já se fez muito trabalho missionário, aqui não funciona mais. Talvez você pode pensar assim. E às vezes a gente pensa mesmo, essa é a realidade. Mas eu quero vos lembrar nesse momento dessas palavras de Jesus. De que agora é exatamente o momento de nós fazermos a obra da semeadura. E que nós devemos deixar os resultados nas mãos de Deus. Porque para mim, para você, existe realmente campo difícil de ser semeado, de ser trabalhado. Mas a exemplo dessa passagem, para Jesus, para o Espírito Santo, não há, meus queridos irmãos, nenhum campo difícil. Portanto, que Deus nos dê a sua graça para lembrarmos deste detalhe aqui desta passagem, de que agora é o momento de nós fazermos a nossa parte, o nosso trabalho. E vamos parar de ficar pensando que esse dia está lá na frente. Não, quando chegar a época do derramamento do Espírito Santo, aí este campo aqui que é difícil, ele vai se tornar fácil. Irmãos, não vamos pensar assim. Vamos lembrar dessa palavra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Quer dizer, colocar para frente o trabalho que pode ser feito hoje, que pode ser feito agora. Que Deus te abençoe e que Ele me abençoe. E como igreja, como um povo, que nós possamos pensar, queridos irmãos, dessa maneira. Que o trabalho deve ser feito hoje. O trabalho deve ser feito agora. E o Espírito Santo coroará de êxito o nosso trabalho. Que Ele nos ajude para isto. Esse é o meu desejo para mim e todos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando a nossa escola sabatina. Vamos agradecer a Deus por esse espaço que tivemos de estudo das lições da escola sabatina. E vamos orar também em favor do próximo momento, o culto divino. Oremos.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Senhor, estamos diante de Ti novamente para prestar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossa vida. E também pelo privilégio que temos de estudar a Sua palavra, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pela oportunidade que temos de entender melhor o Evangelho e também a Sua vontade para as nossas vidas. Suplicamos que permaneças conosco ainda nesse dia, neste culto, abençoando esta programação, os mensageiros, as pessoas que têm trazido a Sua palavra, as Suas mensagens ao Teu povo. Venha abençoar a cada um para que esses irmãos possam sempre ter ânimo e disposição para anunciar o Evangelho. Te suplicamos também que nos ajude, perdoando os nossos pecados, faltas, negligências e também ajudando-nos para que tenhamos sempre uma boa compreensão da Sua palavra e também nos ajude a viver à altura da luz que temos recebido através da mesma. Abençoe a cada irmão que está conosco, cultuando a Ti nesse momento. Tu sabes as lutas, as dores, as dificuldades que cada um tem enfrentado. E venhas nos socorrer, Senhor. Venhas estar atento aos nossos clamores. Venha estar atento àquilo que seu povo tem buscado de Tuas mãos. Nós te suplicamos todas essas bênçãos, não porque merecemos nada, mas confiado nos méritos de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive hoje e sempre. Amém. Estamos iniciando a última etapa do nosso culto sabático, o culto divino. Vamos continuar aprendendo da palavra do Senhor. E nesta manhã estamos recebendo o missionário Tiago Fabrício, ele que atua aqui na Grande São Paulo. Tenho certeza que Deus tem algo a falar a você. Você que está participando desse culto, você que está louvando e adorando o Criador neste momento conosco. Deus tem uma palavra ao seu coração. Portanto, vamos estar atentos. Vamos estar com bastante atenção para que o Espírito Santo possa usar o seu servo para comunicar o pão espiritual a você e a mim nesta manhã. Com o irmão Tiago, a palavra. Olá, querido amigo, irmão, internauta que nos acompanham através desse canal TV Conectados. Que a graça de Deus esteja com você neste dia. Hoje nós iremos falar algo muito especial da vida de um servo de Deus, porém é algo que nos conta de uma forma diferente, aonde nós iremos percorrer um caminho trabalhado através da temática Correntes de Esperança ou Ribeiros de Esperança, uma parábola judaica. No livro de Salmos, no capítulo 42, no versículo 1 e 2, diz assim: como a corça anseia e suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, ó minha alma. Querido amigo, querido irmão, internauta, todos aqueles que nos acompanham neste momento, eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Qual é o seu anseio neste dia?
O que você tem carregado como anseio, como necessidade por toda a tua vida? Qual é o teu maior anseio? Todos nós temos algum tipo de anseio. E por mais incrível que pareça, não é uma coincidência, toda vez que eu e você, toda vez que nós lemos Salmos 42, nós paramos no mesmo lugar deste salmo, que é na beira, na borda de um ribeiro. Porém, a história de hoje, ela nos leva ou nos levará um pouco mais além. E é por isso que esta parábola judaica que eu irei contar neste dia vai trazer uma luz, vai trazer algo que vai brilhar ou fazer brilhar esse texto de uma forma muito especial. A palavra anseio. O que significa a palavra anseio? Você já se perguntou? Anseio significa um forte desejo, ânsia ou aspiração por algo. É aquele sentimento de expectativa intensa, muitas vezes acompanhado por uma emoção profunda em busca de algo que se deseja muito. Por exemplo, pode-se ter um anseio por paz, felicidade ou realização pessoal. Outra, talvez as três coisas juntos, né? Ou mais coisas. Querido, esta parábola judaica que eu irei compartilhar com vocês hoje, baseado em Salmos 42, falará de anseio. E é algo que toca a cada coração aqui que está nesta manhã, ou neste dia. Porque, assim como eu e você temos anseio, o personagem central deste dia também tinha um grande anseio. E o interessante que eu destaquei aqui, para compreendermos melhor, a palavra correntes ou ribeiros. Essa palavra no idioma original do Velho Testamento, hebraico, ela é pronunciada afik. Afik significa ou corrente, né, ou ribeiros. Percebe vocês que a corça não ansiava por águas. Não era uma sede somente tradicional. Tem mais, algo a mais para compreendermos nesse texto, porque diz que ela ansiava ou suspirava pelas correntes das águas. É isso que eu quero destacar neste dia. Diz o seguinte, no contexto bíblico, o termo canal, né, que é uma das palavras que significa no hebraico afik, pode se referir a um leito ou rio ou córrego, simbolizando a fluidez e a força das águas. Então percebe, aqui traz um sentido em que a corça ansiava pelo movimento das águas, pela fluidez das águas. Por isso que o salmista destaca as correntes das águas, porque água por água, a corça podia buscar de outros lugares, né? Beber água, talvez uma água retirada do poço, né? Uma pequena poça ou alguma outra forma de água, mas o texto diz que ela ansiava em seu coração pelas correntes das águas. Eu quero destacar esse ponto. No livro de Jó, capítulo 6:15, aqui a palavra afik, ela é usada também. Diz assim: meus irmãos se houveram enganosamente como um ribeiro, como a corrente dos ribeiros que passam. Aqui percebe? Tem ribeiros e tem como a corrente dos ribeiros. Então, queridos, quando você ler a próxima vez Salmos 42, eu quero te fazer um convite especial, que você medite nessa palavra, que a corça não ansiava somente por águas, mas pela fluidez. E outra coisa, a ideia de ravina, que é uma outra palavra para afik, ou correntes no hebraico, pode representar tanto um obstáculo a ser superado, quanto um local de refúgio, ok?
Então nós temos esses dois significados que carrega essa palavra correntes ou ribeiros de água. Ou seja, fluidez, movimento ou forças das águas e também local de refúgio. Presta atenção nesse detalhe, local de refúgio. Que interessante, né? O que será que a história de hoje tem para nos contar? Então este é o contexto, né? Agora, eu quero compartilhar com vocês uma história real de um pastor brasileiro muito famoso, que a partir do ano de 2013, ele teve uma dificuldade muito grande em sua família, que envolveu não somente a sua pessoa, por ele ser uma pessoa politicamente exposta, mas envolveu também a sua família de uma forma tão dramática, de uma forma tão ruim, pejorativa. Queridos, a história dele nos conta que ele chegou a entrar em depressão. Depressão é a doença, né, deste século. Muitas pessoas padecem hoje no mundo depressão e muitas estão morrendo agora ou sofrendo agora de depressão. E quem sabe essa patologia ou essa enfermidade possa ser o teu caso, ou você conhece alguém que esteja padecendo disso. Pois bem, esse pastor, ele padecendo de depressão, ele chegou ao ponto de ficar escondido dentro de casa. Não queria muito contato de seus familiares, muito menos ali dos irmãos da igreja, né? Das ovelhas, de suas ovelhas. E os irmãos, as suas ovelhas, pensaram em determinado momento que ele tinha ido fazer uma viagem, tinha feito uma viagem. Ao ponto que ele falou com a sua esposa: olha, não conte para ninguém que eu estou nesse estado. Não quero que ninguém saiba, porque se é vergonhoso para uma pessoa, de repente, né, com essa visão, se de repente se é já traumático para uma pessoa comum, ainda mais para um pastor não pode mostrar suas fraquezas. Um líder espiritual não pode parecer fraco, porque é ele quem cuida, e se eu estou fraco, quem vai cuidar? Queridos, um dia sua esposa contou para sua melhor amiga e, passado 3 dias, eles receberam um telefonema. O esposo dessa melhor amiga da esposa lhe fez um convite: olha, eu gostaria que você viesse até Israel. E quando esse convite chegou, mas ele colocou a mão assim, falando: meu pai, mas eu não disse que não era para contar para ninguém. Estou num estado lastimável, lamentável. Não tenho condições de viajar, não quero nem sair. Ali os irmãos da igreja estão achando que eu estou viajando. Exatamente, você vai fazer uma viagem. Para que lugar? Para Israel. E os filhos começaram agora a pular de alegria. Sim, pai, vamos, vamos, vamos. E com muita dificuldade, para agradar a família, esse pastor saiu e fez essa viagem com tudo pago. Hotel, 5 estrelas, alimentação, durante aqueles dias que fosse necessário, para Israel. Então, um amigo desse pastor, cuja esposa era amiga da esposa do pastor, lhe fez esse presente. Presente maravilhoso, né? Poder fazer uma viagem, né? Dar um refresco no coração, espairar um pouco, né, num momento tão tenso como esse. Queridos, mas a história nos diz o seguinte: quando ele estava lá para o 2º dia, sua esposa e seus filhos tinham ido aproveitar a cidade, tinha ido conhecer, e de repente, lá por 2 da tarde, a porta bate. Ele tinha colocado ali uma folha, né, um papel dizendo: olha, não incomode. Mas ele pensou: nossa, camareira chata, né? Já está a folha aí, está o anúncio aí, não para não me incomodar. E quando ele viu, era um senhor fortinho, com uma barba branca, né? Bem fofinho, assim, bem, de uma feição bem agradável, dizendo: tudo bem, boa tarde, eu vim aqui para te dar uma brahar, uma bênção, né, em hebraico. Ele falou: bra o quê? Brahá, isso, uma bênção em hebraico. E ele falou: meu pai, já não me basta a situação que eu estou, e agora vem esse senhor. Ele falava português, era um rabino. Ele falava português e ele falou: posso entrar? Ele falou: não tem como o senhor me dar essa bênção aqui na porta mesmo? Não, eu gostaria de entrar. Ele não tinha visto, ele estava tão incomodado, tão chateado, não queria nem sair do hotel, não queria ser incomodado por ninguém. E esse rabino trouxe agora
5 litros de azeite e uma bolsa cheia de cordinhas vermelhas. Ele falou, o que você vai fazer com isso aí? Não, eu vim te dar uma bênção. E diz que ele fez ali, né, todos os rituais judaicos, todo aquele processo a qual aquele pastor começou a se incomodar. Logo eu, um pastor, passando por tudo isso. E assim que ele acabou aquele processo, o rabino perguntou para ele, e aí, como você está se sentindo? Amarrou cordinhas, né, derramou óleo, né, para tentar ungir aquele pastor. Ele, estou sentindo a mesma coisa. Ele, não é possível? Então eu vou ter que tentar outros procedimentos mais avançados. E aquele pastor agora começou a se incomodar, começou a, né, ficar agora se perguntando, meu pai, o que será que eu fiz para estar nessa situação? Já não basta a minha depressão? Queridos, a história se desenrola ao ponto que, novamente, esse rabino pergunta e fala, como você está se sentindo agora, depois de novos processos? Na segunda fase, ele disse a mesma coisa. Então, no seguinte, eu vou ter que tomar medidas maiores. E ele disse o seguinte, você vai entrar no meu carro? Não, não vou sair daqui. Não, o senhor vai entrar no meu carro, porque é o seguinte, eu tenho 2 filhos para criar. E se o senhor não entrar no meu carro e eu não completar o meu trabalho, eu vou ter que devolver os $100 o qual eu ganhei. Mas o senhor veio a contratado, o senhor ganhou, foi, e de quem? Quando ele viu na lista lá, era exatamente aquele amigo que havia pago a sua passagem. Ele falou, para não ficar chato, eu vou aceitar. Ele entrou naquele carro, carro velho, né, meio caindo aos pedaços, ele já não confiando na bênção, as 2 vezes, as 2 fases não tinha dado certo. Ele fez uma viagem, então, com esse pastor, por volta de Jerusalém, por pontos que ele nunca tinha ido antes. E ali ele conseguiu avistar os principais lugares, né, o Monte das Oliveiras, né, e vários outros pontos famosos ali de Israel. E estando ali, ele disse que quando chegaram no local de uma vista privilegiada, ele sentou ao lado do carro e aquele rabino, aquele senhor, né, com uma barbinha branquinha, grandinha, sentou um pouco afastado e ficava olhando para ele dando uma risadinha. E aí? Ele, estamos aqui. Ele disse que estava um calor muito forte. Aí ele começou a tirar o casaco, começou a tirar, né, tudo aquilo que estava o prendendo naquela oportunidade. Em determinado momento, o rabino olhou para ele e falou, como você está se sentindo? Eu estou com calor. Ele falou, e quando você está com calor, o que você tem vontade? Que anseio você tem? Ele, eu tenho sede. E você consegue citar algum versículo da Bíblia que fala sobre sede? E foi aí que aquele pastor citou os Salmos 42, versículo 1. Queridos, a história então se desenrola de algo muito especial. E foi dali em diante que aquele homem, né, conseguiu compreender algo muito especial. E aquele rabino, né, contou uma parábola judaica, uma forma judaica de interpretar também esses Salmos 42, que mudou a vida daquele pastor e que traz uma lição. Ele falou, vou lhe contar uma história. E se eu lhe provar que a corça não estava com sede de águas exatamente, ou tinha algo muito maior do que isso, o que você faria? O que você faz? Ele, não sei, mas achei interessante essa história. Então, ele disse, né, a seguinte questão. Davi, ele passava por problemas familiares. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, diz o seguinte. Acabaram-se, perguntou a Jessé, acabaram-se os mancebos? O pai respondeu, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E então Samuel determinou que ele fosse chamado, dizendo, não nos assentaremos em roda ou em volta da mesa até que ele venha aqui. Então esse texto está registrado em 1 Samuel 16. Queridos, o que nós encontramos aqui? A palavra ainda falta o menor,
Catan ou Catom quer dizer uma pessoa insignificante, né? Uma pessoa pequena, uma pessoa sem valor. Assim que Jessé tratava o seu filho. Porém, o servo de Saul, homens que serviam no palácio, homens preparados com uma visão estratégica, disseram o seguinte de Davi. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Percebe? Eles não falam do cabelo de Davi, que era ruivo. Eles não falam que ali tem conheço o jovem moço, né, o pequenininho. Eles não tratam Davi. Eles usam a palavra é forte, gibor, em hebraico quer dizer é forte, é valente, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é talentoso em música. Percebe? Muitas vezes o seu talento, ele é o quê? Reconhecido pelos de fora. Você é visto por alguém que você nem conhece. E muitas vezes os de casa, aquelas pessoas que estão próximas a você, ou as pessoas da sua igreja, não te valoriza tanto, não te enxerga tanto a sua capacidade. E Davi se sentia um peixe fora d'água dentro de casa. E ele, de repente, estava numa crise ou tentando resolver. Essa é a narrativa da parábola judaica, queridos. Eu estou contando essa história a partir dessa narrativa de uma visão judaica de Salmos 42. E Davi tentando então resolver essa crise com o pai, ou com sua família, ele resolve dar um presente para o pai. Ele falou: meu pai tem alguns tipos de animais, mas tem um tipo de animal que meu pai não tem, e é uma corça. Então Davi se propôs a sair para buscar uma corça. E agora acontece o seguinte, ele precisava ser estratégico. Ele disse que andando, e esse rabino contando essa história, dizendo para esse pastor que Davi, andando então em busca dessa corça, para dar um presente que poderia mudar a sua relação, surpreender, né, o pai, ele agora avista uma corça, só que a corça, queridos, é um animal que ele tem muita velocidade. Ele tem muita agilidade nas suas pernas. E ele avistou uma corça e ele se deita de forma sorrateira para tentar surpreender e segurar, amarrar essa corça para trazer e dar de presente a seu pai, segundo a narrativa dessa parábola judaica, na visão, né, deste rabino, trazendo esta mensagem, parafraseando estes Salmos 42. Davi ali, quando estava chegando perto, ele viu que ele encontrou agora um concorrente. E esse concorrente era um leão, o quê? Um leão selvagem. Não era um leão qualquer, era um leão da montanha, não era um leão selvagem, esse que nós costumamos ver nos vídeos, nas fotos, não, era um leão da montanha. Ele era menor, porém ele tem alguns dons. Ele é forte e persistente, e tem um olfato muito, muito, muito desenvolvido. E agora o seguinte, ele entendeu que ele agora tinha uma concorrência. E ele sabia que quando a corça percebesse a presença do leão da montanha, ela sairia em disparada. E ele não conseguiria alcançar o quê? Essa corça. Então ele ficou agora, eu vou ver no que vai dar isso. Davi era um jovem inteligente, um jovem segundo o olhar dos servos de Saul, forte, sisudo em palavras, valoroso, valente, talentoso. Esse mesmo jovem não tinha o mesmo olhar de sua casa, e agora, ao tentar alcançar essa corça, segundo as palavras, né, a história, a narrativa desse rabino, ele começa agora a olhar para o leão, para ver a estratégia que o leão iria usar. Queridos, existe algo interessante na corça, que a corça ela tem um talento muito bom para descobrir correntes de água, ou muitas vezes lençóis d'água. Dizem, segundo pesquisa, que na África, muitas vezes eles usam esse tipo de animal para descobrir aonde passa as correntes, né, os veios de água embaixo da terra.
e ela tem um faro também muito aguçado para perceber aonde tem água. Agora, há outro fator muito interessante que gostaria de acrescentar nessa história. Segundo pesquisa, a corça, quando ela fica muito tempo fora d'água, longe da água, ela emite um cheiro. Enzimas do seu corpo começam a produzir o quê? Um cheiro, que isso a torna presa fácil para seu o quê? Para seu inimigo. Então, quando a corça, agora em determinado momento, que Davi agora olha para a corça, ora para o leão e ver aonde vai desenrolar, vai desenvolver essa situação, essa história. Diz em Salmos 18, 33, diz, torna meus pés ágeis como os da corça, e me sustenta quando ando pelo quê? Pelos montes. Então, o próprio salmista Davi conhecia a agilidade das corças e ele eterniza essa agilidade no Salmo 18. Torna meus pés ágeis como os da corça. E a corça, em sua agilidade de praxe, de costume, quando percebe a presença daquele leão, ela sai disparada. E o leão sabe que na velocidade ele não vai o quê? Ele não vai conseguir derrotar a corça. E a corça também, ao mesmo tempo, sabe que o leão, o leão da montanha, é um tipo de predador que tem um faro muito aguçado e que ele não desiste fácil. Mesmo correndo atrás, ele vai encontrar a corça pelo seu cheiro. É exatamente isso, Ele vai encontrar a corça pelo seu cheiro. E diz assim, o leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Provérbios 30 diz o seguinte, e o leão vai procurar essa corça como se tivesse um rastro invisível dela, mesmo não enxergando. E talvez mesmo não entendendo de pegadas, ele segue essa corça pelo seu cheiro, pelas enzimas que são produzidas através do seu corpo e é expelida através dos seus poros. É interessante, como é a natureza. E ele corre, e ele vai. E muitas vezes ele vai alcançar o quê? Ele percebe o cheiro do medo. Vocês já viram, já ouviram a história? Muitas vezes você está andando na rua e ali tem um chihuahua, um cachorrinho pequenininho. E acontece que se ele perceber e ele sentir o cheiro do medo, ele se transforma num leão, num Doberman diante da sua presença. Por quê? Porque ele sentiu o cheiro do medo. É interessante isso, Eu me lembro que alguns anos atrás eu tinha um gato, cuidava de um gato no terreno onde eu morava, ali na zona leste de São Paulo. E uma noite esse gato ali para o lado de fora veio um gato mais forte, um gato preto. Isso por volta das 3 da manhã. E esse gato começou, aquela briga, aquele som, característico que os gatos fazem, um grito de ameaça psicológica. E então nós levantamos, eu e minha esposa, e fomos salvar o nosso gato, o gato que a gente cuidava. E quando a gente percebeu, o nosso gato tinha o pelo todo brilhando, todo brilhante. Estava suando, estava com um cheiro que parecia um leãozinho, um leão. Já foi no zoológico? Sentiu o cheiro do leão? É algo parecido, eu nunca tinha visto aquele gato, porque o gato, já viram, os gatos eles se lambem, Tem aquele banho de gato, Eles se limpam o tempo todo e o pelo dele praticamente vive sequinho o tempo todo. Mas naquele dia o gato estava com a pelagem toda molhada, estava suando e ele ali tinha o cheiro do quê? O cheiro do medo. E diz o seguinte, 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Ou seja, queridos, como eu posso dizer? Qual é o cheiro que eu estou carregando? Qual é o cheiro que você está carregando agora? Porque o inimigo, fazendo aqui, parafraseando, fazendo o papel do leão, ele percebe o nosso cheiro. E ele sabe quando nós não estamos como? Confiantes,
A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que não confiam em Deus, que não colocam Deus como sua confiança principal, então estes exalam o cheiro do medo, porque não têm confiança em Deus, não sabe como escapar das ciladas do inimigo e correm para todo lado, buscam muitas vezes nas festas uma solução para a sua vida, preencher a lacuna, para tentar esconder ou disfarçar esse medo. Busca muitas vezes em coisas materiais uma forma de disfarçar este cheiro do medo que ele tem, do medo da morte eterna. Eu não sei, querido, qual é o seu cheiro. Mas uma coisa é certa: Deus está disposto a transformar esta nossa jornada. E de repente a história da corça não é só uma história que está eternizada nos Salmos 42, ainda mais parafraseando com essa narrativa de uma parábola judaica neste dia. Muitas vezes a história da corça é a minha e a sua história. Eu e você estamos correndo para algum lugar. Eu e você estamos exalando um cheiro que nós não sabemos muitas vezes identificar. E em algum momento, queridos, aconteceu algo especial. Aquela corça, Davi já não conseguia mais acompanhá-la. Davi já não conseguia mais visualizá-la no horizonte. E Davi foi seguindo calmamente e ele viu que de repente aquele leão parou no ribeiro, à borda do ribeiro. E agora aquele leão começou a usar o seu olfato aguçado, preparado para a caça, e aquele leão não conseguia determinar aonde mais estava aquela caça ou aquela corça. Percebe? Então aquele leão teve que usar, a sua intuição selvagem, animal, seu instinto, e determinar um lugar, direita ou esquerda. E Davi foi acompanhando para ver, segundo a narrativa, nessa parábola do rabino, essa parábola judaica, qual seria o desenrolar. E ele percebeu que o leão tomou um caminho e se foi, porque o leão não sentia mais o cheiro daquela corça. Queridos, Davi agora, depois que o leão já tinha ido, ele se abaixa já na expectativa que não encontraria mais nenhum nem outro, desistindo da busca daquele presente. Ele agora se abaixa ao ribeiro para tomar um pouco d'água. E de repente ele escuta um barulho assim atrás de uma moita, e era exatamente quem? A corça, que depois que ela percebeu que o leão tinha ido, tinha agora um homem ali próximo, ela começa a se sacudir, ela estava toda brilhante, estava toda molhada. O que aquela corça fez é algo que nós precisamos compreender como lição espiritual para a nossa vida nessa manhã. Naquele dia, amados amigos, irmãos e internauta, a corça, ela ansiou sim pelas águas, porque ela se mergulhou. Ela se permitiu ser lavada para que as enzimas do seu corpo pudessem ser levadas pelas correntes, pela fluidez, pelas forças das águas. E depois, por isso, o leão não conseguiu alcançá-la. E por que não conseguiu? Porque ele não mais conseguia localizar aquele rastro invisível, o cheiro do medo. Muitas vezes Deus tem que nos colocar numa situação onde nós precisamos estar invisível à vista do inimigo. Nós precisamos de paz e nós precisamos mergulhar nas águas. Quando o teu pastor, quando o teu irmão faz um convite espiritual para você, para um estudo da palavra, para você que ainda não tomou uma decisão,
Querido, estude a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado, este será o quê? Será salvo, vai passar pelas águas. E nós precisamos, queridos, passar pelas águas, quem sabe muitas vezes uma água literal do batismo, para que o cheiro do medo, o cheiro da morte, possa naquele momento desaparecer. A inspiração diz que quando nós aceitamos a Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se dispõem de uma forma ainda mais especial a nos ajudar em nossa jornada cristã. E por que você está correndo para lá e para cá com esse rastro invisível, deixando no ar esse cheiro do medo? Precisa passar pelas águas. João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz e a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Queridos, para que eu não possa ter medo, eu preciso dessa paz. Mas não a paz que eu possa vir buscar no mundo. O mundo não tem a paz que nós precisamos. É preciso passar pelas correntes. É preciso aprender a se permitir a mergulhar nas águas da vida, porque Cristo é a água da vida. Quando a samaritana, junto aos pés do poço de Jacó, naquele encontro especial, mais do que magnífico, excelente com Cristo naquele dia, ela se permitiu beber dessas águas, mergulhar nessas águas de forma ilustrativa. Ela nunca mais voltou a ter sede e nós podemos influir que ela também deixou o seu cheiro do medo. Não é o momento agora de trazer em voga à tona a história, nem os textos. Nós percebemos que ela saiu tão feliz, tão maravilhada daquele encontro, ao beber da água da vida, ao participar da água da vida, que ela foi falar para outros. Ela não mais tinha medo de como as pessoas poderiam olhar para ela. E percebe? As pessoas da cidade estavam querendo uma mensagem daquela, estavam receptivas àquela mensagem, mas enquanto ela vivia aprisionada, carregando o cheiro do seu pecado, o cheiro da morte, ela não podia completar a obra, ela não podia ser a missionária, a pregadora do Evangelho que eu e você precisamos ser, enquanto nós não passarmos pelas águas, não mergulhar nas águas de Deus, a água da vida, nós nunca poderemos ser completos na obra do Senhor, queridos. É maravilhoso compreender essa lição. E diz o seguinte, Salmos 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 40, versículo 2 diz, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Queridos, muitas vezes o que nós precisamos entender é que o meu cheiro de morte, o meu cheiro de medo, o meu cheiro de pecado, ele não afeta só a mim. Ele afeta a minha família, ele pode afetar a minha igreja, ele pode afetar meus colegas de trabalho, de faculdade, meus colegas de infância ou de rua. Eu não sei qual é o estágio da vida que você está passando agora, mas enquanto você não passar pelas águas, não se permitir mergulhar nessas águas que limpam, que tiram essa lama, esse lodo, conforme o que nós lemos agora em Salmos 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me em lugar seguro. Você não andará seguro, eu não andarei seguro, enquanto eu não passar pelas águas. É interessante notar que essa parábola judaica,
a interpretação de um rabino de Salmos 42, 1, 2. Traz uma lição tão especial para a nossa vida. Nós, querido, precisamos passar pelo processo. Nós precisamos entender que na vida existe um processo. Hoje você pode estar carregando um cheiro invisível que você não sente, mas o diabo sente. E ele sabe que você está com medo. E quanto mais medo você tiver, mais você será perseguido, mais você será acompanhado por ele, mais tentações ele vai te oferecer, porque ele sabe que você está no momento frágil. E ele tem trabalhado a vida inteira, a sua existência inteira para te derrubar, para te derrotar do final. E muitas vezes você está carregando esse cheiro. Eu possa, nesse momento, também estar carregando esse cheiro, mas nós precisamos, você, amado, precisa passar pelas águas, aceitar esse processo maravilhoso. O salmista Davi diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Queridos, nós precisamos colocar o quê? Nossa confiança aonde? Em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o quê? O louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Se você está perdido, se você está andando de um lado para outro, sem direção, exalando esse cheiro de morte, esse cheiro de pecado, Cristo é a direção, Cristo é a solução, Cristo é a água da vida. No livro de Isaías, capítulo 47, do versículo 3 a 5, tem algo muito especial que eu gostaria de usar esta passagem bíblica para concluir a mensagem deste dia. E diz assim: o homem saiu para o lado oriental com um cordel na mão e mediu 500 metros, levando-me pela água que batia onde? No tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia onde? No joelho. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia onde? Na cintura. E mediu ainda mais 500 metros. E agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar o quê? Andando. Queridos, esse texto de Ezequiel, falando sobre as águas, traz uma lição importante para fecharmos o entendimento deste dia. Muitas vezes nós estamos até dentro da igreja e falamos, eu devo estar exalando um cheiro de morte, um cheiro de medo, e o diabo sabe disso. E eu quero entrar nas águas. Então você busca Deus, mas a água só bate até o teu tornozelo. E eu pergunto, o seu cheiro saiu? Ainda não, o nosso cheiro não sai com água batendo até o tornozelo. E a história diz, do profeta Ezequiel, o seguinte: ele mediu mais 500 metros, levou e tinha água até o joelho. Então muitas vezes nós até nos colocamos de joelho, até buscamos a Deus para que haja uma transformação em nossa vida, haja um direcionamento, haja uma melhora em nossa vida. E o que acontece? Mas a água ainda está até o joelho. Ainda não é o suficiente. O cheiro continua? O cheiro continua. E diz o seguinte: e ele andou, mediu mais 500 metros, e a água agora batia onde? Na cintura. Agora, os nossos pés, a nossa direção, estão quase encaminhados, Estamos aí já com água na cintura. Naquele divisor de águas, por exemplo, uma pessoa que não sabe nadar, qual é o conselho que ele é dado? Olha, você vai até onde a água bate na cintura, porque o que passar disso já se torna perigoso. Queridos, a água até a cintura, lavou a metade, mas é o suficiente? Não, só 50%.
ainda você consegue exalar o cheiro do medo. E diz que andou e mediu o quê? Mais 500 metros. E agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia nadar. Então, quando você se entrega por completo a Deus, quando você se permite mergulhar nas águas desse rio profundo, então Deus pode completar essa obra em você. Querido irmão, querido amigo, querido internauta, querido jovem e todos que estão ao alcance da TV Conectados neste dia, ouvindo esta mensagem, se permita atravessar as águas, se permita batizar nas águas, porque a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Você não precisa carregar esse cheiro de morte, esse cheiro de pecado, esse cheiro de medo, que o diabo que brama como leão, buscando a quem possa tragar, está percebendo pelo seu olfato treinado, de milhares de anos, treinado a perceber um fraco, a perceber uma vítima, pronto a te destruir, a nos destruir. Não, nós não precisamos. Você não precisa, amado, carregar esse cheiro. Se permita que a água da vida nesse instante possa lavar a sua alma, possa lavar os seus pecados. Peça perdão a Deus. Deixa Deus te usar nessa oportunidade para que você possa ser um bom cheiro, um cheiro de vida para a vida, e que a eternidade possa conhecer a sua história, e que remidos de todas as eras possam entreter um diálogo saudável com você e comigo. Esse é meu desejo e a minha oração para cada um de nós nesta manhã. Amém? Eu quero convidá-los, amados, nesse instante, a orar comigo. E se você puder ajoelhar, ajoelhe-se. E aqueles que estão, de repente, em outras condições, feche os seus olhos nesse instante. Deixe o poderoso Cristo, o poderoso Jesus, lavar a sua alma, limpar os seus pecados. Querido Deus, amoroso Pai Celestial, muito obrigado pela vida, saúde e paz que nos concede nessa oportunidade, nesse dia. Queira, Senhor, falar aos nossos corações através dessa mensagem que acabamos de ouvir, a qual, Senhor, de uma maneira totalmente importante, totalmente feliz, que nós possamos, através do Teu sangue, de Tu que é a água da vida, Senhor, possamos ser lavados e se permitir, Pai, ter um cheiro de vida para a vida. Que nós possamos, Pai, estar escondido quando as provações vierem, quando este mundo, Senhor, ficar as águas tormentosas, que nós possamos estar escondidos no Teu pavilhão naquele grande dia, Pai. Que o inimigo não possa mais perceber o nosso cheiro, porque o nosso coração, o nosso caráter está lavado e escondido em Ti, meu Deus. Nos abençoe e nos purifica nesta oportunidade. Obrigado, Pai, por estar aqui compartilhando a Tua palavra. Abençoe a vida de todos aqueles que estão ouvindo ou ouvirão esta mensagem. Que o Senhor Deus dos altos céus possa dar a purificação a cada um de nós, a cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre,
a triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés te seguirão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste por mim. Se meus pés tu conduzires, eu te sigo até o fim. Assim, em nome de Jesus, chegamos ao final desse culto. Que as bênçãos de Deus repousem sobre todo o seu povo. Amém. Estamos chegando ao final desse culto, mas não saia daí. Temos ainda alguns recados para você. Olá, amiguinho, tudo bem com você? Você gosta de aprender coisas novas? Então você vai adorar o canal do Timotinho. Aqui você vai aprender sobre a Bíblia de uma maneira muito legal e divertida. Se você tem entre 9 e 12 anos, você é um pequeno pesquisador, a lição do PP. Mas se você tem entre 5 e 8 anos, você é um tesouro infantil, a lição do TI. Isso quer dizer que tem uma lição especial para cada idade. Todos os dias você vai encontrar uma lição nova aqui no canal do Timotinho. Mas tem um segredinho. Os vídeos são como um quebra-cabeça e para que você consiga montar esse quebra-cabeça no final, você precisa assistir todos os vídeos durante a semana. E no sábado, você pode compartilhar com seus amigos da sua escolinha, com os seus professores sobre o que você aprendeu aqui no canal do Timotinho. E o mais importante, que não podemos esquecer, você vai ficar cada dia mais perto do coração de Deus. Um abraço para você. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu tenho um recadinho para todos os adolescentes do Brasil. Já se encontra disponível no YouTube um canal exclusivo para o estudo da tua lição. Para você acessar, escreva les.adolescentes ou aponta a sua câmera para o QR Code que temos aqui apresentado, à minha esquerda. Que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal, divulgue esse canal. Vamos fazer com que vários adolescentes do Brasil façam parte desse grande estudo. Que Deus te abençoe. Tenho um recado especial para vocês. Durante a semana, de domingo a quinta-feira, nós publicamos no canal Lição Interativa o estudo da lição, tópico por tópico. Domingo, o primeiro tópico, segunda-feira, o segundo tópico e assim por diante. Através de um estudo mais aprofundado, nós podemos extrair lições muito maravilhosas, especiais para o nosso crescimento espiritual. Então, convido você para acompanhar conosco, de domingo a quinta-feira, no canal Lição Interativa, o estudo da lição da Escola Sabatina. Você já conhece o canal Só para Mulheres? Se você ainda não conhece, eu vim aqui para te apresentar. Então pegue o seu celular, aponte a câmera dele para o QR Code que está aqui na tela, que você vai ser direcionada para o nosso canal, o Só para Mulheres. Neste canal, você vai encontrar muito conteúdo sobre o universo feminino. Nós falamos sobre a vida espiritual, sobre a vida emocional, falamos sobre relacionamentos, maturidade, maternidade, falamos sobre muitas coisas profundas e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já conhece, eu também tenho algo novo para contar para todos vocês. Nós agora estamos com 3 quadros novos, isso mesmo! Você já assistiu a algum dos nossos quadros novos? Nós temos o Direto ao Ponto, que é um quadro onde nós falamos sobre um determinado assunto e vamos direto ao ponto, trazendo aquelas dicas que você gosta, sabe? Nós temos também o quadro Provocações. É aquele onde nós falamos sobre um assunto mais sério, mais delicado, mas que traz uma profunda reflexão. Isso mesmo, é para provocar reflexão. E nós temos também o quadro chamado Consultório. E sabe qual é o mais legal? Neste quadro você pode participar com a gente.
Isso mesmo, abaixo de cada vídeo do quadro consultório você encontra um link e neste link você pode preencher anonimamente a sua demanda e enviar para a gente. Nós não vamos saber quem é você, nós só vamos ver qual é a sua demanda, qual a sua angústia e de alguma forma nós queremos te ajudar, dando dicas, orientações e provocando algumas reflexões. Vai ser muito bom saber que você está conhecendo o nosso canal e eu espero que você curta bastante todo o conteúdo que tem ali.